uma ação de R$ 25 e uma ação de R$ 2. Qual ação você colocaria na carteira? Qual ação está mais barata? Se você me disser que colocaria na carteira a ação de R$ 2, você precisa assistir esse vídeo e mudar o seu conceito sobre investimento. Sem mais enrolação, vamos lá para o vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o Banco do Brasil e sobre a Raizen. A Raizen, aproximadamente R$ 2, o Banco do Brasil custando aí um pouco mais que R$ 25. Qual você aportaria na ação de R$ 25 ou na ação de R$ 2? Se a sua resposta for a ação de R$ 2, você precisa assistir esse vídeo e entender que nem sempre quando uma ação custa R$ 2, ela está num bom momento para comprar, ela está barata. Vamos analisar então alguns fatores que podem nos levar a mudar o nosso mindset em relação ao preço da ação, ao preço da cotação da ação. Então, de código BBASE, com a cotação de R$ 25,43, com a desvalorização nos últimos 12 meses de menos 2,75, com um PL de 5, com um PVP de 0,81 e com um dividendo yield de 10,21%. Lembrando que o PL é o tempo que você vai levar para recuperar seu dinheiro de volta. O PVP indica que a ação nesse momento está descontada, está barata em relação ao seu valor e paga aí um excelente dividendo. Pela fórmula de Benjamin Graham, a fórmula do preço justo foi criada por Benjamin Graham para identificar ações com potencial de valorização ou que estão sendo negociadas por menos do que valem. Então, para Benjamin Graham, o preço atual do Banco do Brasil, como eu já havia dito, R$ 25,43, o preço justo R$ 59,68, com upside de mais de 130% de valorização. Então, com um PL de 5, um PVP de 81, um dividendo de 10%, um payout de 52%, significa que o banco vai distribuir 52% para os seus acionistas em formas de dividendo ou juros sobre capital próprio, uma margem líquida de 10,91%, um EV sobre EBITDA, ao meu ver, baixo, 4,34%, um ROI de mais de 15%, ou seja, indica que a empresa rentabiliza bastante os seus acionistas. Então, perceba que a média da empresa é de 12%, o valor atual de 10%, a média do setor de 13%. Lembrando que nós estamos com esse valor atual por conta da taxa alta de juros do país. As pessoas não conseguem tomar crédito, o banco então não rentabiliza tanto assim, mas veja que temos uma margem líquida excelente, próximo aí da margem do setor, né? Indicando que tiveram vários anos que a margem líquida foi bem menor, né? Então hoje nós temos também sim uma margem líquida até que aceitável. Nos últimos 5 anos a empresa pagou quase 8% de dividendos aos seus acionistas. Nesse ano atual nos últimos 12 meses, no ano de 2024, a empresa remunerou muito bem os seus acionistas, como mostra nessa coluna aqui, que foi bem melhor em relação a 23, a 21, a 2020, a 2019, 2018, 2017 e 2016. Então a empresa está rentabilizando bastante os seus acionistas. O Banco do Brasil costuma pagar dividendo anunciado da Tacom em fevereiro, março, maio, junho, agosto, setembro, novembro e dezembro, com data de pagamento em março, maio, junho, agosto, setembro, novembro e dezembro. Basicamente, a empresa remunera bastante seus acionistas ao longo do ano. Vamos analisar agora o lucro líquido da empresa e o seu payout. Então, veja que o payout da empresa está acima de 50%, o lucro líquido da empresa também está acima de 50%. Então, o lucro líquido da empresa, 31 bilhões, o payout da empresa, 52% e o dividendo yield de 10%. Pagar pelo menos R$ 29,35 na empresa para você receber pelo menos 6%. Décio Bazin foi um renomado investidor reconhecido por sua estratégia vencedora de focar em empresas pagadoras de dividendo. Sua fórmula estabelece a ser pago por ação uma base nos dividendos que a empresa distribui. Então, o preço atual da empresa, R$ 25,43, preço teto, segundo a fórmula de Décio Bazin, R$ 29,35, um upside de 15,42%. Lembrando mais uma vez que para você receber 6%, você precisa respeitar o seu preço teto, ou seja, você tem que comprar barato para poder receber bastante. O valor de mercado do Banco do Brasil, 145 bilhões, o valor da firma 145 bilhões, patrimônio líquido 80 bilhões. Aqui eu queria mostrar a dívida líquida para vocês, só que ainda não está atualizado no site do Investidor 10. Ontem eu estava fazendo uma pesquisa em fontes confiáveis e o Banco do Brasil possui uma dívida aproximadamente aí de 50 bilhões, ou seja,
o patrimônio líquido do banco supera a dívida líquida, que isso é um sinal muito bom para quem investe no Banco do Brasil. Com um tag along de 100% e um free float de 49,60%, indicando que 49,60% das ações estão ainda no mercado para ser negociada, e um tag along de 100% significa que se o Banco do Brasil quebrar, os investidores vão receber 100% do seu capital investido. O Banco do Brasil ele rentabiliza 94% das suas operações aqui no Brasil, totalizando 62 bilhões, 4 bilhões em outros lugares, totalizando aí um percentual de 6%. A renda do Banco do Brasil, então, com essas duas operações, gira em torno de 66 bilhões. Então a empresa sempre pagou bons dividendos ao longo do tempo. 2022 é um excelente dividendo, 2023 um excelente dividendo e nos últimos 12 meses um excelente dividendo. E perceba que mesmo na época de pandemia, a empresa também remunerou os seus acionistas. Lucro versus cotação. Perceba que a cotação ela segue o lucro. O preço está bem próximo, a cotação da empresa está bem próximo do seu lucro líquido. Perceba que em 2021 a cotação estava aqui embaixo, o lucro líquido da empresa aqui em cima. Em algum momento a cotação seguiu o lucro líquido do banco. Então os dados do Banco do Brasil, os dados fundamentalistas do Banco do Brasil mostram que o Banco do Brasil é uma excelente empresa, que o banco rentabiliza muito ao longo aí do seu tempo, do seu período. Vamos agora verificar a ação da Raízen, vamos identificar se é uma empresa que está boa para ser investida, se é uma empresa que rentabiliza. Então, a Raízen de código RAIZ4, a cotação R$ 1,93, uma desvalorização de menos 46,87%, um PL de 25, indicando que se você colocar R$1.000 na empresa, você vai levar em torno de quase 26 anos para receber o seu dinheiro de volta. Um PVP de 0,92 mostrando que a ação nesse momento está com um desconto. E um dividendo yield baixo de 1,36% nos seus últimos 12 meses. Pela fórmula de Benjamin Graham, o preço atual da empresa é 1,93, o preço justo da empresa é 1,82, um upside negativo de menos 5,77%. A fórmula de Benjamin Graham já mostra que a empresa não está em um bom momento para ser investida. Vamos analisar agora outros indicadores. Então, com um payout de 98%, uma margem líquida baixa de 0,32%, o valor atual da empresa 0,32%, a média da empresa 1,5%, a média do setor 5,27%, ou seja, a empresa está sem margem para queimar. Vamos analisar agora o EV sobre EBITDA da empresa. Temos um EV sobre EBITDA não tão baixo no momento, já tivemos períodos em 2023 que foi melhor, porém o EV EBITDA da empresa não está tão discrepante em relação a 2022. Vamos analisar agora o ROI da empresa. Veja que a empresa possui um ROI de 3,55%, uma dívida líquida de 6,11%. Lembrando que a média do setor da empresa é de 9%, a média da empresa é 9,53% e o valor atual da empresa 3,55%, mostrando que a empresa não está rentabilizando, não está em bons momentos para você colocar dinheiro nessa empresa. Perceba a dívida líquida da empresa. A média do setor 2,7%, a média da empresa 6,88%, valor atual 6,11%, ou seja, a empresa está com a sua dívida líquida, com o seu valor atual, perto da média do setor. Nos últimos 5 anos, a empresa pagou 5,98% de dividendo, significa que para a nossa estratégia, essa empresa ela não deve entrar na nossa carteira, a não ser para longuíssimo prazo, tá? Mas é uma empresa que no momento não atende aí os requisitos para agregar a uma carteira de dividendo. Pode ser uma empresa que futuramente 5, talvez 10 anos, venha a entregar lucro, mas no momento a gente percebe que pelos dados da empresa, a empresa não está rentabilizando e também não está pagando bons dividendos para a nossa carteira. A Datacom é março, outubro e dezembro. Data de pagamento, março, outubro e dezembro. Vamos ver o que Décio Bazin agora diz sobre o preço teto da empresa. Valor atual 1,93, preço teto 2,66, um upside de 38%. Então, para você receber pelo menos 6% da empresa, você deve respeitar aí o preço teto de R$ 2,66. Valor de mercado, 19 bilhões. Valor da firma,
70 bilhões. Veja que aqui nós já temos uma discrepância. O mercado não acha que a empresa vale 70 bilhões, e sim 19 bilhões. Ou seja, o mercado ele é soberano, ele manda até no valor de mercado da empresa. Temos então uma dívida líquida de 50 bilhões e um patrimônio líquido de 21 bilhões. Aqui eu quero já chamar a sua atenção. O patrimônio líquido da empresa é de 21 bilhões. A dívida líquida da empresa é de 50 bilhões, ou seja, a dívida líquida ela supera 2 vezes o patrimônio líquido. Então, só aqui nós já acendemos um sinal de alerta para não aportar todos os ovos aí nessa cesta. Então, a empresa possui um free float de 11% e um tag along de 100%. A Raízen, basicamente 65% da sua operação está aqui no Brasil, 10% na Argentina, em média aí de 6% na Ásia, Europa e América do Norte, totalizando aí 57,76 bilhões de receita. Perceba que a receita líquida da empresa ela é alta, é uma empresa que gera receita, tem os seus momentos de queda, mas principalmente esse ano a empresa gerou bastante receita, só que perceba o lucro líquido da empresa. A empresa não gera lucro, a empresa não gera retorno para os seus acionistas. Então nós devemos ficar em alerta, em estado de alerta com a empresa que tem a receita muito alta e o lucro líquido muito baixo. Pela análise fundamentalista, nós percebemos que a Raízen não está em um bom momento para ser investida, ou seja, mesmo custando R$ 1,93, a empresa está cara em relação ao Banco do Brasil, que está custando R$ 25,43. Então você consegue perceber que não é porque uma empresa está custando R$ 1,94 que está mais barata do que uma que está custando R$ 25,43. A de R$ 1,93 não está rentabilizando, enquanto a de R$ 25,00 está rentabilizando muito os seus acionistas. Agora vamos ver o gráfico do Banco do Brasil, vamos ver o que o gráfico semanal vai nos mostrar. Então tivemos aqui um momento de alta forte, né? Tivemos aí uma queda forte, agora o mercado tentou jogar o preço para cima, me parece que não conseguiu. Temos aqui uma região de suporte, tá? Que a cotação do banco pode vir para cá. Se o banco perder esse suporte aqui, ele pode parar por volta aqui dos seus R$18, né? Então temos também aqui uma região de resistência. Você veja que vai ficar brigando aqui por um período, né? Até o mercado decidir para onde que ele quer jogar aí os seus preços. Mas eu vejo que nesse momento, para aportar aqui na empresa nessa região é uma boa opção para quem ainda não colocou o Banco do Brasil na carteira. Nessa região de R$25, R$26 é um bom momento para aportar. Claro, se você tem R$10.000, não aporte seus R$10.000 de uma vez. Vá aportando aos poucos, porque se o mercado perder essa região aqui de R$24, o preço pode chegar aqui na casa de R$19. Então vamos aguardar sem pressa, vamos ver o que o mercado quer fazer. Vamos agora rapidamente analisar o gráfico da Raízen. Veja que a empresa não rentabilizou, não deu lucro para os seus acionistas, teve receita alta e lucro líquido baixo, a cotação despencou. Posteriormente, a empresa apresentou um pequeno resultado, mas o mercado não gostou do resultado. A empresa tentou superar, a cotação da empresa tentou superar essa região aqui. Os compradores jogaram o preço para cima, só que os vendedores acabou identificando fraqueza na parte dos compradores e jogou o movimento para baixo. A empresa fez um topo menor do que esse topo aqui. Obviamente, a empresa entrou em uma tendência de queda. Então, tomem cuidado, alerta aos investidores. A empresa Raízen está em queda, o seu gráfico de cotação está fazendo topo e fundos descendentes. Isso é um sinal de que a cotação da empresa está em tendência de baixa. Então não acha que a cotação pode subir, não, ela pode cair mais ainda, levando o preço ainda mais para baixo. Então essa empresa está custando R$1,92, pode ser que ela venha parar no seu R$1,50, R$1, R$1,20. Então tomem cuidado. Vamos dar uma analisada rapidamente aqui no gráfico mensal. Então perceba que a cotação da empresa perdeu o fundo de R$2,12, ou seja, não temos agora nada para poder parar o preço, ou seja, o preço ele pode ainda
despencar cada vez mais. Então, tome cuidado ao colocar o seu dinheiro na Rising. Saiba escolher boas empresas que pagam bons dividendos para você não quebrar na bolsa de valores. E aí, você gostou da análise? Se você gostou da análise, curte, comenta e compartilha. Um forte abraço, até uma próxima análise.